Capítulo 1. É claro que a questão dos libertinos já foi assunto discutido antes nesta coluna, e a autora chegou à conclusão de que há libertinos e libertinos. Anthony Bridgerton é um libertino. Um libertino com L minúsculo é jovem e imaturo. Ele se gaba das próprias proezas, comporta-se feito um idiota e se considera um perigo para as mulheres. Um libertino, com L maiúsculo, sabe que é um perigo para as mulheres. Não se gaba das próprias proezas, pois não precisa. Sabe que homens e mulheres cochicharão a seu respeito e, na verdade, preferiria que não fizessem isso. Ele sabe quem é e o que fez. Relatos detalhados são, em sua opinião, redundantes. Não se comporta como um idiota pela simples razão de não ser um. Não mais do que se espera entre os membros do sexo masculino. Tem pouca paciência para as fraquezas da sociedade e, para ser sincera, na maior parte das vezes, esta autora não pode culpá-lo. E se isso não descreve à perfeição o Visconde Bridgerton, sem dúvida o solteiro mais cobiçado da temporada, esta autora aposentará a pena imediatamente. A única pergunta é: será o ano de 1814 aquele no qual ele enfim sucumbirá à encantadora felicidade do matrimônio? Esta autora acredita que... não. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 20 de abril de 1814. Não me diga... Falou Kate Sheffield, dirigindo-se a todo o aposento. Que ela está escrevendo mais uma vez sobre o Visconde Bridgerton. Edwina, sua meia-irmã, 4 anos mais jovem, ergueu os olhos por trás do jornal. Como você sabe? Você está rindo feito uma louca. Edwina gargalhou, balançando o sofá de damasco azul em que ambas se sentavam. Viu? Falou Kate, cutucando-a no braço. Você sempre ri quando ela escreve sobre algum solteirão censurável. Kate, porém, estava sorrindo. Não havia nada de que gostasse mais do que provocar a irmã. Com delicadeza, é claro. Mary Sheffield, mãe de Edwina e madrasta de Kate havia quase 18 anos, ergueu os olhos do bordado e ajeitou os óculos. De que as duas estão rindo? Kate ficou agitada porque Lady Whistledown escreveu sobre aquele visconde libertino de novo. Explicou Edwina. Não fiquei agitada. Respondeu Kate, embora ninguém estivesse prestando atenção. Bridgerton? Perguntou Mary, distraída. Edwina assentiu. Sim, ela sempre escreve sobre ele. Acho que ela apenas gosta de escrever sobre libertinos, comentou Edwina. É claro, retrucou Kate. Se escrevesse sobre pessoas chatas, ninguém iria comprar o jornal. Isso não é verdade, replicou Edwina. Na semana passada, ela escreveu sobre nós, e Deus sabe que não somos as pessoas mais interessantes de Londres. Kate sorriu da ingenuidade da irmã. Kate e Mary podiam não ser as pessoas mais interessantes de Londres, mas Edwina, com os cabelos louros e os olhos de um azul claro impactante, já estava sendo chamada de a incomparável de 1814. Kate, por outro lado, com cabelos e olhos castanhos e comuns, era conhecida como a irmã mais velha da incomparável. Kate imaginava que podia haver apelidos piores. Pelo menos ninguém ainda se referirá a ela como a irmã solteirona da incomparável, o que estava mais próximo da verdade do que qualquer membro da família Sheffield gostaria de admitir. Aos 20 anos, quase 21 na verdade, Kate estava um pouquinho velha demais para aproveitar sua primeira temporada em Londres. Mas não havia opção. Os Sheffields não tinham sido ricos nem quando o pai de Kate era vivo, e desde que ele falecera, 5 anos antes, a família fora forçada a economizar com mais afinco ainda. Sem dúvida, não havia motivo para irem para um abrigo, mas deviam se preocupar com cada penny e contar cada libra.
Com as dificuldades financeiras, os Sheffield só podiam arcar com uma ida a Londres. Alugar uma casa e uma carruagem e contratar o número mínimo de criados para a temporada era dispendioso. Não poderiam gastar tamanha quantia 2 vezes. Na verdade, foi preciso economizar durante 5 anos inteiros para pagar a viagem. E se as garotas não conseguissem bons casamentos, bem, ninguém iria mandá-las para a prisão, mas elas seriam obrigadas a levar uma vidinha tranquila, de pobreza digna, em alguma encantadora casinha em Somerset. Portanto, as 2 jovens se viram forçadas a debutar na sociedade no mesmo ano. Ficara decidido que a época mais sensata seria assim que Edwina completasse 17 anos e Kate estivesse para fazer 21. Mary preferiria ter esperado até que a mais nova chegasse aos 18 anos e estivesse um pouco mais madura. Mas aí a mais velha teria quase 22 e, céus, quem iria querer se casar com ela? Kate deu um sorriso sem graça. Ela nem mesmo queria participar da temporada. Sempre soubera que não era o tipo que chamava a atenção da alta sociedade. Não era bonita o suficiente para superar a ausência de dote e nunca aprendera a dar sorrisos falsos, fingir delicadeza ou andar com passos suaves. E as outras garotas pareciam saber todas essas coisas desde o berço. Mesmo Edwina, que não tinha um único centímetro fora do lugar em todo o corpo, de alguma maneira sabia como se posicionar, caminhar e suspirar de modo que os homens trocassem socos apenas para ter a honra de ajudá-la a atravessar a rua. Kate, por outro lado, sempre parava bastante ereta, mas não conseguia sentar-se imóvel, nem que sua vida dependesse disso, e andava como se estivesse participando de uma corrida. E por que não? Era o que sempre se perguntava. Se estamos indo a algum lugar, qual seria o propósito de não chegar lá rápido? Quanto à sua estadia em Londres, ela nem gostava tanto assim da cidade. Ela estava se divertindo bastante e conhecera algumas pessoas agradáveis, mas uma temporada inteira ali parecia um grande desperdício de dinheiro para uma garota que teria ficado satisfeita em permanecer no campo e encontrar um homem responsável com quem se casar. Mary, porém, jamais aceitaria isso. Quando me casei com seu pai, dissera, prometi amá-la e educá-la com todo cuidado, e toda a afeição que dedicaria a um filho do meu próprio sangue. Kate começara a responder com um simples mas... Porém, Mary continuara. Eu tenho responsabilidade para com sua pobre mãe. Que sua alma descanse em paz. E parte dessa responsabilidade é ver você casada, feliz e com uma vida tranquila. Eu poderia ser feliz e viver com tranquilidade no campo. Respondera Kate. Existem mais homens solteiros em Londres. Retrucara Mary. Depois que Edwina se juntara à conversa, insistindo que ficaria muito infeliz sem ela, e como Kate não podia suportar a ideia de ver a irmã triste, seu destino fora selado. E ali estava, sentada em uma sala de estar meio velha, em uma casa alugada num bairro quase proeminente de Londres e... estava prestes a arrancar o jornal das mãos da irmã. Kate! Gritou Edwina, desviando os olhos do minúsculo triângulo de papel que restara entre o polegar e o indicador direito. Eu ainda não tinha terminado. Você estava lendo há séculos. Disse Kate com um sorriso arrogante. Além disso, quero ver o que ela tem a dizer sobre o Visconde Bridgerton hoje. Os olhos de Edwina, que costumavam ser comparados a tranquilos lagos escoceses, brilharam diabolicamente. Você está muito interessada no Visconde, Kate. Há alguma coisa que não tenha nos contado? Não seja ridícula. Eu nem conheço esse homem. E se conhecesse, talvez corresse na direção oposta. Ele é o tipo de homem que nós duas deveríamos evitar a qualquer custo. Deve ser capaz de seduzir até um iceberg. Kate! Exclamou Mary. Ela fez uma careta. Esquecera que a madraça estava ali.
Bem, é verdade, acrescentou. Ouvi dizer que ele teve mais amantes que os anos que eu tenho de vida. Mary fitou-a por alguns segundos, como se estivesse tentando decidir se deveria responder ou não. Então disse: Não que esse seja um assunto apropriado a seus ouvidos, mas muitos homens tiveram amantes. Ah! Kate enrubesceu. Não tinha graça nenhuma que a contradissessem justamente quando ela estava tentando falar algo importante. Bem, então ele já teve o dobro disso. A questão é que ele é muito mais promíscuo que a maioria dos homens, e está longe de ser o tipo que Edwina deveria permitir que lhe fizesse a corte. Você também está disponível nessa temporada, recordou-lhe Mary. Kate lançou um olhar irônico a Mary. Todos sabiam que se o Visconde decidisse cortejar uma Sheffield, não seria ela. Não acredito que haja algo no artigo que vai mudar sua opinião, falou Edwina, dando de ombros ao mesmo tempo que se inclinava na direção de Kate para ter uma visão melhor do jornal. Ela não diz muita coisa a respeito dele, na verdade. É mais um tratado sobre os libertinos. Kate passou os olhos pelo texto. Uf! Resmungou, usando sua melhor expressão de desprezo. Aposto que ela tem razão. É muito provável que ele não cumpra seu papel este ano. Você sempre acha que Lady Whistledown está certa, murmurou Mary com um sorriso. Em geral, ela está, respondeu Kate. A senhora precisa admitir que, para uma colunista de fofocas, ela demonstra um impressionante bom senso. Com certeza acertou em sua avaliação de todas as pessoas que conhecia até agora em Londres. Você devia fazer seus próprios julgamentos, Kate. Retrucou Mary com indiferença. É uma vergonha basear suas opiniões em uma coluna de fofocas. Kate sabia que a madraça estava certa, mas não queria admitir. Portanto, simplesmente emitiu outro e voltou a atenção para o jornal em suas mãos. Sem dúvida, o Whistledown era a leitura mais interessante de toda Londres. Kate não sabia com exatidão quando se iniciara a coluna de fofocas. Ouvira dizer que no ano anterior. Mas tinha certeza de uma coisa. Quem quer que Lady Whistledown fosse, e ninguém conhecia de fato sua identidade, era uma pessoa muito bem relacionada na alta sociedade. Tinha que ser. Nenhum intrometido poderia descobrir todas as fofocas que ela escrevia em suas colunas, às segundas, quartas e sextas-feiras. Lady Whistledown sempre tinha conhecimento dos boatos mais recentes e, ao contrário de outros colunistas, não hesitava em divulgar o nome completo das pessoas. Depois de decidir, na semana anterior, por exemplo, que Kate não ficava bem de amarelo, escrevera de forma clara como o dia. A cor amarela faz a senhorita Kate Sheffield, de cabelos castanhos, parecer um narciso chamuscado. Kate não se aborrecera com o insulto. Ela já ouvira, em mais de uma ocasião, que ninguém podia considerar que tinha chegado até ser ofendido por Lady Whistledown. Mesmo Edwina, que era um tremendo sucesso na sociedade, ficara enciumada por Kate ter sido escolhida como alvo. E embora Kate não tivesse desejado passar a temporada em Londres, imaginava que, se fosse obrigada a participar da agitação social, poderia muito bem não ser um completo fracasso. Se o fato de ser insultada em uma coluna de fofocas seria seu único sinal de sucesso, então que fosse. Kate seria vitoriosa onde pudesse. Quando Penelope Featherington se vangloriasse de ser comparada a uma fruta cítrica por causa de seu vestido de cetim laranja, Kate poderia levantar o braço, suspirar dramaticamente e dizer: sim, bem, eu sou um narciso amarelo chamuscado. Um dia, anunciou Mary do nada, ajeitando outra vez os óculos no rosto. Alguém vai descobrir a verdadeira identidade dessa mulher, e ela vai estar encrencada.
Edwina olhou para a mãe com interesse. A senhora acredita mesmo que alguém vai desvendar sua identidade? Ela consegue manter isso em segredo há mais de um ano. Nada tão importante assim pode permanecer secreto para sempre. Retrucou Mary. Furou o bordado com a agulha e puxou um longo pedaço de fio amarelo através do tecido. Escrevam o que eu digo. Cedo ou tarde, tudo vai ser descoberto. E quando for, um escândalo como vocês nunca viram vai irromper por toda a cidade. Bem, se eu soubesse quem ela é... Anunciou Kate, virando a página do jornal. Acho que a consideraria minha melhor amiga. Ela é diabolicamente divertida. E não importa o que digam, está quase sempre certa. Nesse momento, Newton, o cão corgi um pouquinho acima do peso de Kate, entrou trotando na sala. Esse cachorro não deveria ficar lá fora? Indagou Mary. Em seguida, gritou o nome de Kate quando o cão se ajeitou aos seus pés e arfou como se esperasse um beijo. Newton, venha aqui agora! Ordenou Kate. O cão lançou um olhar ansioso para Mary. Depois, andou gingando até Kate, pulou no sofá e pousou as patas dianteiras em seu colo. Ele está enchendo você de pelos, falou Edwina. Kate deu de ombros ao afagar o pelo grosso cor de caramelo. Eu não ligo. Edwina suspirou, mas estendeu a mão e, com indiferença, deu um tapinha rápido em Newton. O que mais ela diz? Perguntou, inclinando-se para a frente com interesse. Não consegui chegar à página 2. Kate sorriu com o sarcasmo da irmã. Nada demais. Algo sobre o duque e a duquesa de Hastings, que segundo ela chegaram à cidade no início da semana, a lista do buffet do baile de Lady Danbury, que declara ser surpreendentemente delicioso, e uma infeliz descrição do vestido da Sra. Featherington na última segunda-feira. Edwina franziu a testa. Ela parece implicar um pouco com os Featheringtons. Não é de admirar. Observou Mary, pondo de lado o bordado e depois se levantando. Aquela mulher não saberia escolher a cor do vestido das filhas, nem se um arco-íris se enrolasse no pescoço dela. Mamãe! Exclamou Edwina. Kate tapou a boca, tentando não rir. Era raro que Mary fizesse pronunciamentos dogmáticos, mas quando fazia, eram sempre maravilhosos. Bem, é verdade. Ela continua vestindo a filha mais nova com aquela cor de tangerina. Qualquer um pode ver que a pobrezinha precisa de um azul ou verde-menta. A senhora me fez usar amarelo, recordou Kate. E lamento. Isso vai me ensinar a não dar ouvidos à vendedora. Nunca deveria ter duvidado de meu próprio julgamento. Vamos ter que fazer uma bainha naquele vestido para Edwina. Como ela era bem mais baixa que Kate e tinha uma cor muito mais delicada, isso não seria um problema. Quando fizer isso, disse Kate, virando-se para a irmã. Lembre-se de retirar o babado da manga. É bastante incômodo. E da coceira. Eu quase o arranquei bem no meio do baile dos Ashbournes. Mary revirou os olhos. Estou surpresa e, ao mesmo tempo, agradecida que você tenha decidido se controlar. Estou surpresa, mas não agradecida, comentou Edwina com um sorriso malicioso. Basta pensar em como Lady Whistledown teria se divertido com isso. Ah, sim, afirmou Kate, retribuindo o sorriso. Agora me dei conta. O narciso amarelo chamuscado arranca suas pétalas. Vou subir, anunciou Mary, balançando a cabeça ao ouvir as bobagens que as filhas diziam. Tentem não esquecer que nós temos uma festa para ir hoje à noite. Talvez vocês queiram descansar um pouco antes de sair. Com certeza dormiremos tarde mais uma vez. Kate e Edwina assentiram e prometeram descansar enquanto Mary guardava o bordado e deixava o recinto.
Nem bem a mãe saiu, Edwina virou-se para Kate e perguntou: Você já decidiu que vestido vai usar hoje à noite? O verde de renda, eu acho. Eu deveria vestir branco, sabe? Mas temo que não caia bem em mim. Se você não usar branco, eu também não vou usar. Vou com meu vestido de musselina azul. Falou Edwina com lealdade. Kate assentiu em sinal de aprovação e voltou os olhos para o jornal, tentando equilibrar Newton, que deitara de costas para que ela coçasse sua barriga. Na semana passada, o Sr. Berbrook disse que você parecia um anjo de vestido azul, por causa da cor dos seus olhos. Edwina piscou, surpresa. O Sr. Berbrook disse isso? Para você? Kate ergueu os olhos. Claro. Todos os seus pretendentes tentam transmitir seus elogios através de mim. Verdade? Por quê? Lentamente, Kate abriu um sorriso indulgente. Bem, Edwina, isso pode ter alguma coisa a ver com o fato de você ter anunciado a todos os presentes no recital dos Smythe Smiths que nunca se casaria sem a aprovação de sua irmã. As bochechas de Edwina ficaram um pouco mais rosadas. Não a todos os presentes, murmurou ela. Poderia muito bem ter sido. A notícia se alastrou mais rápido que o incêndio. Eu nem estava no recinto nessa hora, e só levou 2 minutos para que a informação chegasse a meus ouvidos. Edwina cruzou os braços e soltou um que a fez soar como a irmã mais velha. Bem, é verdade. E não me importo com quem sabe disso. Sei que esperam que eu tenha um casamento grandioso e excepcional, mas não sou obrigada a me casar com alguém que vá me tratar mal. Qualquer um com determinação suficiente para realmente impressioná-la estaria à minha altura. Eu sou tão difícil assim de impressionar? As 2 irmãs se entreolharam. Em seguida, responderam em uníssono. Sim. Mas enquanto Kate ria junto com Edwina, teve um incômodo sentimento de culpa. As 3 Sheffields sabiam que quem agarraria um nobre e sua fortuna seria Edwina. Seria a mais nova quem garantiria que a família não passaria o resto da vida em pobreza refinada. Edwina era bela, ao passo que Kate era... Kate era Kate. Ela não se importava. A beleza da irmã era simplesmente um fato da vida. Havia algumas verdades que Kate decidira aceitar fazia muito tempo. Nunca aprenderia a dançar uma valsa sem tentar conduzir o parceiro. Sempre teria medo de tempestades de raios, por mais que dissesse a si mesma que estava sendo ridícula. E não importava o que vestisse, quanto arrumasse o cabelo ou beliscasse as bochechas, nunca seria tão bela quanto Edwina. Além disso, Kate não tinha muita certeza de que gostaria de toda a atenção que Edwina recebia. Nem, como estava percebendo, lhe agradaria a responsabilidade de ter de arranjar um bom casamento para sustentar a mãe e a irmã. Edwina? Chamou Kate em voz baixa e seu olhar se tornou sério. Você não precisa se casar com alguém de quem não goste. Sabe disso. Edwina assentiu, parecendo de repente que ia chorar. Se decidir que não há um único solteiro em Londres bom o bastante para você, que seja. Voltaremos para Somerset e faremos companhia uma à outra. Não há ninguém de quem eu goste mais, de qualquer forma. Nem eu, murmurou Edwina. E se você encontrar um homem que a faça se apaixonar perdidamente, então Mary e eu ficaremos muito felizes. Você também não deve se preocupar por nos deixar. Aproveitaremos a companhia uma da outra. Você também poderia encontrar alguém com quem casar, observou Edwina. Kate contorceu os lábios num pequeno sorriso. Poderia. Permitiu-se dizer, sabendo que provavelmente não era verdade. Ela não queria continuar solteira por toda a vida, mas duvidava que fosse encontrar um marido em Londres.
Talvez um de seus admiradores se apaixone por mim ao perceber que você é inacessível. Provocou. Edwina bateu nela com uma almofada. Não seja tola. Eu não sou. Protestou Kate. E não era. Para falar a verdade, essa lhe parecia a chance mais provável de conseguir um marido na cidade. Você sabe com que tipo de homem sonho em me casar? Indagou Edwina, com olhos subitamente sonhadores. Kate balançou a cabeça. Com um erudito. Um erudito? Um erudito. Respondeu Edwina com firmeza. Kate pigarreou. Não tenho certeza de que você vai encontrar muitos deles na cidade durante a temporada. Eu sei. Edwina deixou escapar um suspiro baixo. Mas a verdade é que eu gosto bastante de ler, e você sabe disso, ainda que eu não deva dizer em público. Prefiro passar o dia na biblioteca a ficar perambulando no Hyde Park. Acredito que deveria desfrutar a vida com um homem que gostasse tanto quanto eu de pesquisas literárias. Certo. A mente de Kate trabalhava de forma frenética. Também não era provável que Edwina encontrasse um erudito em Somerset. Sabe, Edwina, pode ser difícil achar um autêntico erudito fora das cidades universitárias. Talvez você tenha que se arranjar com um homem que goste de ler e de aprender tanto quanto você. Não haveria problema, falou Edwina alegremente. Eu ficaria muito satisfeita com um erudito amador. Kate soltou um suspiro, aliviada. Sem dúvida, elas conseguiriam encontrar alguém em Londres que gostasse de ler. E sabe de uma coisa? Acrescentou Edwina. Não podemos julgar as pessoas pelas aparências. Todos são eruditos amadores. A própria Lady Whistledown vive dizendo que, no fundo, até o tal Visconde Bridgerton poderia ser um erudito. Morda a língua, Edwina. Você não vai ter nada com o Visconde Bridgerton. Todos sabem que ele é o pior tipo de libertino. Na verdade, ele é o pior libertino de todos. Ponto final. Em toda Londres, no país inteiro. Eu sei. Estava apenas usando-o como exemplo. Além disso, não é provável que ele escolha uma noiva este ano, de qualquer forma. Lady Whistledown disse isso, e você mesma afirmou que ela quase sempre está certa. Kate deu um tapinha no braço da irmã. Não se preocupe. Nós encontraremos um marido adequado para você. Mas não. Não, o Visconde Bridgerton. Naquele exato momento, o tema da conversa das duas estava relaxando no White's, com 2 dos 3 irmãos mais novos, desfrutando de uma bebida no fim da tarde. Anthony Bridgerton recostou-se à cadeira de couro, fitou o uísque com uma expressão pensativa enquanto girava o copo e, em seguida, anunciou: Estou pensando em me casar. Benedict Bridgerton, que estava praticando um hábito que a mãe detestava, inclinar a cadeira para trás, começou a cair. Colin engasgou. Para a sorte de Colin, Benedict reequilibrou-se a tempo de bater com força nas costas do irmão, fazendo uma azeitona verde passar voando por cima da mesa. Por pouco ela não acertou a orelha de Anthony. Anthony deixou o susto passar sem dizer uma palavra. Ele sabia muito bem que a declaração fora uma pequena surpresa. Bem, talvez mais que uma pequena surpresa. Completa, total e absoluta seriam palavras mais adequadas. Ele tinha consciência de que não combinava com a imagem de um homem que sossegaria. Passara a última década praticando o pior tipo de libertinagem, obtendo prazer onde pudesse. Como ele sabia muito bem, a vida era curta e, sem dúvida, deveria ser aproveitada. Ele tinha um certo código de honra. Nunca se envolvia com mulheres de boa estirpe.
Qualquer uma que se sentisse no direito de exigir casamento estava rigorosamente fora de seus limites. Com 4 irmãs, Anthony tinha em alta conta a boa reputação das mulheres de boa família. Ele quase entrara num duelo em nome de uma de suas irmãs por causa de uma descortesia à sua honra. E, quanto às outras 3, admitia que começava a suar frio só de pensar em vê-las envolvidas com um homem com uma reputação como a sua. Não, com certeza ele não iria espoliar a irmã mais nova de outro cavalheiro. Mas, quanto ao outro tipo de mulheres, as viúvas e atrizes que sabiam o que queriam e onde estavam se metendo, ele se divertia com a companhia delas e fazia questão de aproveitar cada minuto. Desde o dia em que saíra de Oxford rumo a Londres, não deixara de ter uma amante. Algumas vezes, pensou com ironia, não deixara de ter nem 2 amantes. Tinha participado de praticamente todas as corridas de cavalo que a sociedade tinha a oferecer, lutara boxe no Gentleman Jackson's e vencera mais jogos de cartas do que podia contar. Havia perdido alguns também, mas não os levava em consideração. Passara a década de seus 20 anos em uma busca cuidadosa do prazer, abrandada apenas por seu decisivo senso de responsabilidade perante a família. A morte de Edmund Bridgerton fora, ao mesmo tempo, súbita e inesperada. Ele não tivera a chance de fazer um último pedido ao filho mais velho antes de perecer. Mas, se não fosse assim, Anthony estava certo de que haveria pedido que cuidasse da mãe e dos irmãos com a mesma diligência e afeição que Edmund lhes dirigira. Por isso, entre as festas e as corridas de cavalos, enviara os irmãos a Eton e Oxford. Fora a um número entediante de recitais de piano oferecidos pelas irmãs, o que não era uma tarefa fácil. 3 delas eram muito desafinadas. E estava sempre atento às finanças da família. Com 7 irmãos e irmãs, considerara sua obrigação garantir que houvesse dinheiro suficiente para o futuro deles. Ao se aproximar dos 30 anos, percebera que passava cada vez mais tempo dedicando-se à herança e à família, e cada vez menos em busca de prazer. E gostava disso. Ainda mantinha uma amante, mas nunca mais de uma por vez. E descobrira que não sentia necessidade de entrar em todas as corridas de cavalos ou de ficar até tarde em uma festa apenas para ganhar a última mão de cartas. Sua reputação, sem dúvida, permanecera com ele. Na verdade, ele não se importava. Havia certos benefícios em ser considerado o libertino mais censurável da Inglaterra. Quase todos o temiam, por exemplo. Isso era sempre uma coisa boa. Mas chegara a hora de se casar. Ele devia sossegar, ter um filho. Tinha um título a legar, afinal. Sentia uma pontada de arrependimento e talvez também um toque de culpa, pois era improvável que vivesse para ver o filho adulto. Mas o que podia fazer? Era o primogênito de um Bridgerton, que fora o primogênito de um Bridgerton, que fora o primogênito de um Bridgerton, remontando a 8 gerações. Tinha a responsabilidade dinástica de crescer e se multiplicar. Além disso, obtinha algum conforto em saber que deixaria 3 irmãos capazes e carinhosos. Eles cuidariam para que seu filho fosse criado com o amor e a honra de que todo Bridgerton desfrutava. Suas irmãs mimariam o garoto e a mãe poderia estragá-lo. Anthony chegou a abrir um sorriso discreto ao pensar na família grande e, muitas vezes, rude. O filho não precisaria de um pai para ser amado. E qualquer criança que ele gerasse, bem, provavelmente não se lembraria dele depois que morresse. Seria jovem, imatura. Não havia escapado à atenção de Anthony que, de todos os filhos dos Bridgertons, ele, o mais velho, fora o mais afetado pela morte do pai. Anthony tomou outro gole de uísque e endireitou os ombros, afastando tais ruminações da mente. Ele precisava se concentrar no assunto, ou seja, encontrar uma esposa. Como era bastante organizado e perspicaz,
fizeram uma lista de exigências para a posição. Primeiro, a mulher deveria ser razoavelmente atraente. Não precisava ser uma beldade, embora isso fosse aceitável. Mas, se ele teria que se deitar com ela, imaginava que sentir certa atração, sem dúvida, tornaria a tarefa mais agradável. Em segundo lugar, não podia ser burra. Essa, refletiu Anthony, talvez fosse a mais difícil das exigências. Não estava muito impressionado com as proezas mentais das debutantes de Londres. Na última vez em que cometera o erro de iniciar uma conversa com uma jovem recém-saída da escola, ela fora incapaz de falar de outra coisa além da comida. Segurava um prato com morangos e do tempo. Nem mesmo entendera isso direito. Quando Anthony perguntara se a mocinha acreditava que o tempo ia se tornar inclemente, ela respondera: "Não faço a menor ideia. Nunca estive inclemente." Ele conseguiria evitar conversar com uma esposa que não fosse muito inteligente, mas não queria filhos estúpidos. Em terceiro lugar, e isso era o mais importante, ela não podia ser alguém por quem ele se apaixonasse de verdade. Em nenhuma circunstância, essa regra deveria ser infringida. Anthony não era um cínico completo. Sabia que o amor verdadeiro existia. Qualquer pessoa que tivesse ficado no mesmo cômodo com seus pais sabia disso. Mas amor era uma complicação que ele preferia evitar. Não tinha desejo algum de presenciar esse milagre em particular na própria vida. E como Anthony se acostumara a conseguir o que queria, não tinha dúvida de que encontraria uma mulher atraente e inteligente por quem nunca se apaixonaria. E qual era o problema nisso? Era provável que ele não encontrasse o amor de sua vida, mesmo se estivesse procurando por ele. A maioria dos homens não encontrava. Por Deus, Anthony! O que o fez franzir a testa assim? De certo não foi aquela azeitona. Eu a vi com bastante clareza, e ela nem sequer tocou em você. A voz de Benedict tirou-o de seus devaneios, e Anthony piscou algumas vezes antes de responder. Nada. Absolutamente nada. Claro que ele não compartilhara seus pensamentos sobre a própria mortalidade com mais ninguém, nem com os irmãos. Não era o tipo de coisa que se quer anunciar. Ora, se alguém se aproximasse dele e lhe dissesse a mesma coisa, era quase certo que ele dispensaria a pessoa, rindo. No entanto, ninguém mais sabia a profundidade da ligação que tinha com o pai. E ninguém poderia compreender o modo como Anthony a sentia no fundo de seu coração, como simplesmente sabia que não poderia viver mais que ele. Edmund fora tudo para ele. Sempre aspirara a ser um homem tão grande quanto o pai, sabendo que isso era improvável, embora continuasse tentando. Alcançar mais do que Edmund alcançara, de qualquer forma, era simplesmente impossível. O pai de Anthony era, em poucas palavras, o maior homem que ele conhecera. Achar que poderia ser melhor que isso parecia muita pretensão. Algo lhe acontecera na noite da morte de Edmund, quando permanecera no quarto dos pais com o corpo, apenas sentado lá horas a fio, observando-o e tentando com toda a força recordar cada momento que eles haviam passado juntos. Seria tão fácil esquecer as pequenas coisas, como Edmund apertava seu braço sempre que ele precisava ser encorajado, por exemplo, ou como ele sabia recitar inteira, de cor, Sigh No More, de Balthazar, música da peça Muito Barulho por Nada, de Shakespeare. Não porque a considerasse particularmente significativa, mas apenas porque gostava dela. Quando Anthony, enfim, saíra do quarto, os primeiros raios da aurora conferiam uma coloração cor-de-rosa ao céu, e ele, por alguma razão, sabia que seus dias estavam contados do mesmo modo que os de Edmund estiveram. "Diga logo!" falou Benedict, interrompendo suas divagações mais uma vez. "Não vou lhe oferecer 1 centavo por seus pensamentos, pois sei que eles não valem tanto. Mas em que você está pensando?" De repente, Anthony sentou-se muito ereto, determinado a se concentrar de novo na questão que o incomodava. Afinal,
Ele tinha que escolher uma noiva. E isso, de certo, era uma questão séria. Quem é considerada o diamante da temporada? Indagou. Os irmãos fizeram uma pausa para pensar, e então Colin respondeu. Edwina Sheffield. Com certeza você já a viu. Bem pequena, com os cabelos louros e os olhos azuis. Em geral, você pode avistá-la perto do rebanho de admiradores que a segue por aí. Anthony ignorou a tentativa do irmão para o humor sarcástico. Ela tem um cérebro? Colin piscou, como se a pergunta sobre uma mulher com cérebro nunca tivesse lhe ocorrido. Sim, acho que sim. Uma vez eu a ouvi conversando sobre mitologia com Middletorp e pareceu que ela sabia do que estava falando. Ótimo. Retrucou Anthony, apoiando o copo de uísque na mesa com um baque surdo. Então vou me casar com ela.